Está todo mundo enxergando legal aí? Sim, sim. Vamos lá. Boa noite, gente. Sou o professor Jorge Augusto. Podem me chamar também de professor Jorginho, como preferirem. Eu também fui aluno da Universidade de Vassouras. Formei em 2018, né? Formei com a segunda turma e agora estou do outro lado aqui para poder passar um pouco do meu conhecimento que eu adquiri ao longo dessa minha trajetória, né? Na engenharia civil, porque eu vejo que a, a aula nada mais é do que um bate-papo, né? Em que eu, né, que tenho um pouco mais de experiência, né, nessa área de engenharia, procuro passar todo o meu conhecimento para vocês. Eu acho que é muito importante, é muito bom, né, quando o profissional ele tem a intenção de compartilhar o conhecimento dele para visando formar profissionais, né? O objetivo é procurar que se tornem cada vez melhores até, né? E a gente tem que procurar sempre estar buscando agregar conhecimento, né? Para poder aperfeiçoar e melhorar na profissão. Vocês já estão no 8º período, né? Já quase engenheiro já, tá bem perto, falta pouco. Torcer também para essa pandemia passar logo, para a gente poder voltar às aulas presenciais, porque é muito importante. E esse semestre eu fiquei designado para poder ministrar essa matéria de tecnologia da construção civil e estrutural. É uma matéria que eu fiquei bastante satisfeito, porque os de engenharia, vocês veem muito cálculo, né? Muita conta, muita teoria, realmente é bastante coisa para poder estudar, muita conta, muito cálculo. E essa matéria, vou até colocar aqui a ementa para vocês, que a ementa, isso é uma coisa que muda, né? A cada semestre, tem semestre que muda, tem semestre que não muda, né? Esse semestre, a ementa veio esses tópicos aqui, né? Nossa aula vai ser até às 20h30. Eu vou ver se eu até paro uns 10, 15 minutos antes para poder fazer mais uma conversação com vocês, tirar alguma dúvida, né? Às vezes alguém quer contar alguma experiência que teve, né? Às vezes o que eu estou falando aqui na aula despertou a curiosidade da pessoa tirar alguma dúvida. Eu acho muito importante isso também. Então, voltando aqui para a nossa ementa, nós temos esses tópicos aqui, né? Que são os elementos que envolvem os materiais de construção, que são as lajotas, os pisos cerâmicos, os azulejos, esquadrias, vidros, cimento, areia, pedra, né, que é a brita, madeira, aço, tudo são elementos que a gente usa toda hora, né, no nosso dia a dia. Vê que até quem não é engenheiro vai fazer uma obra, acaba lidando com todos esses tipos de materiais. Materiais cerâmicos, PVC, tintas, tem a parte da estrutura, né? Tem estruturas de aço, a estrutura metálica, estruturas de concreto armado, que é que vocês veem bastante, já tiveram conteúdos, né, específicos de concreto armado. Tem um modelo novo construtivo, né, que é chamado steel frame. Não sei se alguém já ouviu falar ou não. Não, não. Então, o steel frame são os perfis, né, os perfis galvanizados. Alguém já ouviu falar em drywall? Parede de drywall?
Já ouvi. Já ouviu falar? Já chegou a presenciar alguma obra de drywall? Não, né? Ao vivo não, só pela TV. Sim, Estados sim. Unidos usa muito esse sistema, né? Sim, steel Direto frame lá. e muita madeira também, né? A gente faz muita casa de madeira. Por isso que quando às vezes dá algum vendaval lá, joga as casas tudo para cima, né? Então, o steel frame, ele nada mais é do que o modelo dele é basicamente muito parecido com o drywall, né? Só que ele é estrutural. Os perfis são, lógico, tem uma espessura maior, né? Tem um travamento de forma estrutural. O drywall, ele é simplesmente de vedação, né? Pode ser isolado acusticamente, termicamente, mas ele não é estrutural. O steel frame é estrutural, né? Você bate laje em cima, faz mais pavimentos e tal. A gente vai falar sobre isso também mais para frente. Tem estruturas de alvenaria estrutural. Alguém já chegou a presenciar alguma obra de alvenaria estrutural ou não? Ninguém? Presenciar, não. Presencial, não. Tá. A gente vai ter uma aula também específica disso. A alvenaria estrutural, ela na verdade, tem três modelos que são utilizados, que é a alvenaria estrutural de blocos sílico-calcário, né? Que é silício calcário. Tem de alvenaria estrutural com blocos de cimento, né? Que é a largura mínima de 14 centímetros, né? Para ser considerado estrutural. Tem a resistência também adequada, que a gente vai ter uma aula só disso. E tem a alvenaria estrutural com blocos cerâmicos, né? Feito com tijolo cerâmico. Tem esses três modelos, né? Cada um tem as suas vantagens e desvantagens. A gente vai ter uma aula também mais para frente a respeito desse método de alvenaria estrutural. Quando você usa tijolo ecológico, qual que é o tipo? Oi? Quando utiliza tijolo ecológico, o que monta igual Lego, qual que é o tipo de alvenaria? Eu não tô... Quem que está falando? Johanna. Johanna, sim. Você falou sobre tijolo ecológico. Qual seria o tipo de alvenaria? Então, o tijolo ecológico, ele é um tijolo, é um método construtivo, né? Eu não sei o número máximo de pavimentos que ele pode comportar, né? Porque é um método construtivo que, ao meu ver, eu nunca cheguei a presenciar, né? É um método construtivo. Ele é parecido com a alvenaria estrutural, só que o tijolo ele não é tão alto assim, ele é mais baixinho, né? Então, Minha mãe tá fazendo uma casa disso. oi? Minha mãe tá construindo uma casa, assim. Então, ele tem resistência, sim, para poder, né, suportar uma estrutura, mas é um método construtivo específico, né, que é um método construtivo específico que não é muito usual. Eu particularmente, nunca cheguei a presenciar, mas é um método construtivo também. É diferente, mas é parecido, é mais parecido com esse de alvenaria estrutural de blocos cerâmicos. Entendeu? E tá me ouvindo? Tô sim. Oi? Tô sim. Então, que é um tijolo que você não pode rasgar, né? Você não pode cortar ele. Pode. Oi? Pode sim. Depende. Depende da onde você... Porque o que acontece? A obra de alvenaria estrutural, ela não tem pilar e nem viga. Que a gente viu na faculdade aquela vez, eu acho que não podia, não. Então, é o que eu estou falando. A obra de alvenaria estrutural, tanto de bloco de cimento quanto de tijolo cerâmico, ela não tem pilar e viga. Ela é uma estrutura monolítica. A própria parede é a estrutura do prédio ou da casa, entendeu?
Vocês estão ouvindo bem? Sim. Alô? Estão ouvindo bem? Sim, Sim, sim. Então, o que acontece é o seguinte, você tem que ver, tem toda uma análise que você faz, claro, não é correto você abrir, cortar a parede, porque é o que eu estou falando, tem as vantagens e as desvantagens. Uma desvantagem da alvenaria estrutural é que você não pode abrir uma parede, derrubar uma parede. O que você construiu ali vai ficar, porque aquilo é uma estrutura monolítica, ela é a estrutura da casa ou do edifício. Entendeu? O que você pode fazer, dependendo da distribuição de carga, da quantidade de pavimentos. Espera aí, deixa eu só. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, consigo ouvir. Sim, Então, sim. é o que eu estou falando. Dependendo da quantidade de pavimentos que for, não é correto você cortar a parede, mas às vezes para embutir, às vezes algum conduíte que não passou legal, né? Você tem que puxar um conduíte para o lado para fazer uma tomada que precisa ali e não passou. Você inserir um plastichumbo, por exemplo, então fazer uma tubulação hidráulica. Dependendo da estrutura, quantidade de pavimentos e como foi construído, né? Você pode fazer um corte superficial ali que não danifique, né, de forma estrutural a estrutura. Mas em si não é ideal, não é correto você ficar cortando parede de tijolo estrutural. Entendeu? Pessoal? Sim. Tá todo mundo ouvindo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Pode prosseguir. Então vamos lá. Depois eu vou dar uma aula para vocês só de alvenaria estrutural. Pode ficar tranquilo que vocês vão poder tirar todas as dúvidas de vocês. É um método construtivo diferente, né? Não é tão novo, mas é diferente, porque durante o curso de graduação vocês só viram até agora concreto armado, não é? Galera? Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim, prof. Então, vocês só têm, até o momento, vocês só viram concreto armado. Então, é o que eu estou falando, essa matéria ela é interessante porque a gente vai ver outras maneiras construtivas, né? Tem várias, mas a gente tem que ver também quais estão sendo mais usuais. Não adianta você ver uma maneira construtiva de casa lá nos Estados Unidos se você não vai aplicar aqui, né? Tem todo um clima diferente, uma maneira de construção diferente, uma mão de obra especializada diferente. Então, tudo isso vai influenciar no tipo de obra que você vai utilizar. Mas mais para frente, pode ficar tranquilo que a gente vai ter uma aula só de alvenaria estrutural. Seguindo, tem também estruturas de madeira, né? Uma outra maneira de você construir, né? Estruturas de madeira. Também não vejo que tem, às vezes pode ter região que tenha bastante construção de madeira, mas aqui na nossa eu acho que é um pouco mais difícil, mas existe também. A gente vai ter uma aula também só de estruturas de madeira. Tem estruturas de pré-moldados. Alguém já ouviu falar em parede de concreto alveolar? Não, não. Não? Vocês já ouviram falar em... Alguém já viu aquelas casas, Minha Casa Minha Vida, que tem aquelas formas de estrutura metálica, a pessoa vem e enche de concreto no meio, assim, depois solta, fica uma parede de concreto? Alguém já chegou a ver ou não? Sim, sim. Então, é basicamente isso. É um método construtivo também novo, diferente, rápido, né? A gente vai falar sobre isso também mais para frente. A empresa vem e monta com
o MUC, né? Monta uma casa de 54 metros quadrados em 8 horas, já emboçada, entendeu? Aí em Vassouras, perto da 393 aí, eles estavam construindo, né? Algumas casas Sim, assim, sim. na beira ali. Quem que falou isso? O Vitor. Quem? Vitor, Vitor. isso. Você é de Vassouras, Vitor? Não, eu sou de Barra. Então, é aquilo ali. Você viu a velocidade que está construindo? Sim, é bastante casa também, constrói rapidinho. Sim, sim. Exatamente. Hoje em dia existem diversos métodos construtivos, né? O que é importante é você saber enxergar o que vai ser ideal e melhor para a sua obra. Você tem que saber fazer um comparativo do custo-benefício. Como é que é o tipo de solo do seu terreno, se ele é ascendente, se ele é descendente, se ele é plano. Entendeu? Isso tudo vai influenciar. Bom, mas essa ementa aqui, mas é o que eu queria conversar com vocês hoje. Tanto a aula de hoje quanto a de semana que vem, nós vamos falar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho como é que eu vou dizer para vocês, da maneira como a engenharia civil, né, e a construção civil, ela é utilizada no dia a dia, porque às vezes vocês ficam tendo aula de muito cálculo, né, integral, derivada, mecânica de solos, e é muita conta, muito cálculo, e às vezes vocês formam, e às vezes falam, legal, e o que eu vou, né, como é que eu vou aplicar isso, o que eu vou fazer com isso que eu aprendi? Então, eu acho muito importante, tinha até na ementa do semestre passado, um pouco dessa parte, né, do papel do engenheiro, né, de como que ele deve proceder, qual que é a função dele no dia a dia, e eu vou priorizar pegar essa e a aula da semana que vem para poder falar um pouco disso, porque, que nem, por exemplo, vocês estão no 8º período, né? Alguém já presenciou alguma construção de alguma obra, uma casa que fosse do zero? Já, Quem que já? Vitor. Mas Vitor? no caso foi a minha mesmo. Oi? No caso foi a minha mesmo. A sua? É. Sim. Mais alguém chegou a presenciar ou não? Ninguém? Então, o que acontece? É muito importante para vocês, futuros engenheiros, vocês têm que se conscientizar, vocês têm que procurar absorver o máximo de conhecimento possível, não só durante a aula, mas no dia a dia de vocês. Eu sei que cada um tem um trabalho num lugar diferente, cada um tem um compromisso diferente, mas é muito importante vocês procurarem ser o máximo de curiosos possível. Entrar na obra de algum conhecido, então entrar até de quem às vezes não é conhecido, para você procurar adquirir conhecimento, ver alguma coisa diferente, perguntar, porque a hora de aprender é agora. Não adianta pensar, eu sou estudante ainda, quando eu pegar o diploma e virar engenheiro, que eu vou procurar aprender e botar em prática. Não é assim que funciona. Vocês têm que procurar botar em prática agora. A hora de errar é agora. Que a partir do momento que vocês colocam o diploma na mão, toda a responsabilidade de uma obra cai em cima de vocês. Então, vocês têm que estar pronto, se sentir preparado. Então, é muito importante procurar adquirir o máximo de conhecimento possível. Mas, voltando à aula aqui, deixei essa pergunta para vocês. A construção civil, ela é um negócio? O que vocês acham? Vocês acham que a construção civil ela é um negócio? Com Fala aí, certeza. Marcelinho. Com certeza é.
Inclusive, negócio. quando o Brasil entra em crise, é um dos primeiros setores a sentir, né? Quem que falou isso? Marcelo, Marcelinho? Não, outro. Outro não, Marcelo de Pereira. Patias. É, Muito bom. isso, Marcelo de Patias. Sim, sim. A Constituição Civil, lógico que ela é um negócio. Exatamente o que você falou. O nosso país, qualquer país, na verdade, ele é movido pelo desenvolvimento, que, consequentemente, envolve Constituição Civil. Vocês pararam para pensar, qualquer coisa pode ser negociado. A gente sempre, é porque às vezes a gente não percebe, mas a gente sempre está negociando no nosso dia a dia. É na compra de algum produto, é na prestação de algum serviço, tanto, às vezes, você prestando serviço, quanto você contratando alguém, você está negociando. E a construção civil é isso. Eu gosto muito da engenharia civil porque você tem um leque muito grande para você poder trabalhar. Você tem uma variedade enorme para você trabalhar. Mais para frente eu vou citar para vocês alguns. Você pode trabalhar para uma empresa, você pode trabalhar para você mesmo, montar a sua empresa, você pode prestar serviço para outras pessoas. Você pode querer seguir a área de concurso. Existe bastante concurso para engenheiro civil. Existe, então, ou seja, uma gama enorme, muita variedade mesmo. Agora, e cabe vocês, é por isso que eu falo que é importante procurar adquirir experiência para vocês poderem verem o que vocês gostam, o que agradam vocês. E tem muita variedade. Tem gente que gosta de mexer com pavimentação, tem gente que gosta de mexer com ponte, tem gente que gosta de mexer com obra residencial. Então, para você saber se você vai gostar, se você vai se sentir bem, você tem que procurar estar no local para você poder sentir aquilo e ver se vai te fazer bem, se você vai gostar. Então, vamos lá. A negociação, o que ela é? Ela é uma habilidade essencial para qualquer profissional ter sucesso profissional. Os resultados são um processo que envolve os objetivos, tomadas de decisões, comunicações e capacidade de você administrar os conflitos. Por isso que é crucial ter estratégia para você atingir a sua negociação fim. Ou seja, você tem que saber administrar os conflitos para você conseguir aplicar o seu conhecimento. O que adianta você ter um enorme conhecimento técnico, um enorme conhecimento teórico, se você não conseguir pegar a obra? Se você não conseguir negociar com o seu cliente e mostrar para ele que o seu serviço é melhor, que você é competente, antes de você mostrar o seu conhecimento teórico, né, e técnico como engenheiro, você tem que conseguir pegar a obra primeiro. Senão você vai mostrar para quem? Então, por isso que é essencial, claro, você ter conhecimento técnico, saber calcular a estrutura, saber calcular quantitativo de material, isso é essencial. Você não pode falhar, mas você também não pode falhar na negociação. Você tem que saber vender o seu peixe, você tem que saber fechar negócio, senão você não faz. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Então, vamos lá. Existem 4 maneiras de negociação, né? E a mais ideal é a chamada negociação ganha-ganha. O que é a negociação ganha-ganha? É uma maneira que tanto, né? Vou dar um exemplo com você, prestador de serviço. Vocês, engenheiros, como prestadores de serviço, quanto o seu cliente, fiquem satisfeitos com o valor, né, negociado e o serviço feito. Né? Essa negociação chamada ganha-ganha é o quê? É uma forma que agrade a todos, né? Que todos saiam ganhando. As outras negociação perde-perde. É o que é? Quando ambos os lados não conseguem chegar a um acordo. E isso acaba afetando a negociação
e não acaba chegando em conclusão nenhuma. Às vezes você está pedindo um valor um pouco exagerado, às vezes o seu cliente não pode, né? O limite dele de orçamento é abaixo daquilo, e às vezes você não pode baixar, então acaba não tendo acordo, né? Ele não tem a obra realizada e você não presta seu serviço. A negociação perde-ganha ocorre quando um dos lados tem que ceder para que o outro ganhe, abrindo mão para que não haja brigas. Então, o que é isso? É quando, às vezes, um dos lados acaba, às vezes, tentando impor um pouco, ou então convencer de uma maneira um pouco assim, não tão ideal, né? Claro, você tem que procurar usar a persuasão, procurar convencer a pessoa, mas não de maneira que possa desfavorecer, né? A pessoa, de que ela não se sinta, né, prejudicada. A negociação ganha-perde é onde um dos lados quer tirar vantagem, independente dos valores e da ética. O que é isso? Às vezes... Oi? Alguém falou alguma coisa? Então, vamos lá. A ganha-perde é o que é? Onde um quer tirar vantagem, independente dos valores e da ética. O que é isso? Às vezes você vai falar que vai fazer um serviço X, né? Fala, vou usar um material de qualidade, pode confiar em mim, vou fazer um serviço bem feito. Às vezes você acaba usando um material inferior que possa prejudicar o seu cliente futuramente. Então, isso não é uma situação legal. Às vezes, por hora, pode estar lá o serviço pronto, né? Bonitinho, mas, às vezes, com um curto prazo de tempo, o seu cliente pode se sentir prejudicado. Isso não vai soar bem para você. Aí, você vai acabar sendo visto como um serviço pouco durável, né? E a negociação ganha-ganha, que eu tinha comentado com vocês, que é onde o conflito ele é construtivo. Há oposições de ideais, mas, no fim, ambos saem satisfeitos, pois nenhuma das partes se sentiu prejudicada. Ninguém se sentiu em desvantagem. Então, o que é isso? Às vezes você dá um orçamento, às vezes o seu cliente acha um pouco caro, às vezes, por exemplo, a esposa dele, mas eu queria dar uma reforma aqui na área da churrasqueira, e você oferece colocar um piso, né, de brinde, ou então, às vezes, fazer algum arremate, né, passar um verniz em algum lugar para poder agradar ela. Então, ou seja, você saber dialogar, você saber conversar. Às vezes, vocês ficam no curso de engenharia civil só conta, cálculo, né, valores, deu exato, não deu, e, às vezes, na hora do dia a dia, na prática, para você poder colocar isso em prática, você tem que saber conversar com o seu cliente, saber convencê-lo de maneira correta e conseguir pegar o serviço, saber agradar. Às vezes, nem que às vezes o valor esteja um pouco acima, mas que você, às vezes, faça um agrado, que você dê satisfação, que você dê um feedback. Isso é muito importante e acaba sendo, muitas das vezes, um diferencial de muitos profissionais. Nem sempre, às vezes, o mais inteligente, né, para fazer conta ou para poder dimensionar a estrutura, vai ser aquele que vai acabar se dando bem pegando diversas obras. Não exatamente assim. Vender é igual a negociar? Vamos ver. A venda ela é um processo que envolve a negociação do começo ao fim, que passa pelas etapas, que vai desde o planejamento até o fechamento do negócio. Pois a negociação ela não deve ser vista como uma competição, e sim como uma forma de atender às necessidades de ambos os lados, tanto do comprador quanto do vendedor. É um exemplo claro da negociação ganha-ganha. Vai haver conflito, mas que você saiba contornar a situação, agradar o seu cliente e prestar um ótimo serviço para que eles possam te indicar. E pode ter certeza que vão indicar. Para um vizinho, para um primo, para um parente. Já peguei diversas obras assim. Começava pequenininho, fazendo uma reforma pequenininha, e vai indicando para um, indicando para outro, e quando você vê, você acaba pegando obras maiores.
Está todo mundo entendendo? Todo mundo ouvindo bem? Alguém está com alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tá tudo certo. Certo? Está todo mundo aí, gente? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Para ser um bom negociador, primeiramente, o vendedor tem que ter uma postura flexível, tem que ter um bom relacionamento interpessoal, ter uma boa comunicação. Professor, Oi? professor, quando a gente está colocando o joia aqui, você está conseguindo ver aí? Sim, né? Tô sim, Beleza, show. tô sim. Valeu. Então, vamos lá. O que é ter empatia? Ter empatia, resumidamente, é você se colocar no lugar do próximo. Às vezes, você vai fazer alguma proposta para o seu cliente, você tem noção técnica do material que você vai utilizar. Você vai utilizar um piso, às vezes numa área externa, você sabe a resistência, você tem que saber a resistência à abrasão, por exemplo, que é a resistência ao desgaste daquele piso que você está colocando. Se ele é ideal para a área interna, para a área externa, a piscina. Então, ter empatia, o que é? Você se colocar no lugar do próximo. É você prestar um serviço para o seu cliente como se você fosse prestar para você. É como se você fosse fazer para você. Não importa se às vezes fica uma coisa mais cara, depende do serviço. O mais importante é você ser sincero e passar a real situação do problema, né? O que é ter é isso, é ser empático. Consequentemente, é ter um bom relacionamento interpessoal. É você, quando você lida com a verdade, quando você tem boas intenções, tem uma postura flexível, você acaba sendo bem falado para os outros colegas, porque isso é normal. Quando, às vezes, você faz um serviço ruim, a tendência é aquela pessoa espalhar para 30 pessoas que seu serviço é ruim. Quando você faz um bom, eu passo para 5, 6 pessoas. Já é bom, já vai aumentando a sua gama de serviço. Uma coisa que eu costumava fazer, porque no momento eu estou um pouco parado de fazer obra para terceiros, eu estou focando mais em obra própria. Mas uma coisa que eu costumava fazer muito para terceiros, que geralmente quando eu dava orçamento, você pode dar duas maneiras, né? O orçamento, isso tanto para reforma quanto para obra. Orçamento só de mão de obra, né? O orçamento de mão de obra e material. Eu sempre, particularmente, gostei de dar mais orçamento só de mão de obra. Por quê? No decorrer da obra ou da reforma, as opiniões mudam. Então, às vezes, quando você dá um orçamento com o material, às vezes o valor oscila, às vezes ou o marido ou a esposa quer mudar o piso, aí muda o preço, aí acaba ficando complicado de você querer adicionar ali, colocar um aditivozinho por conta da variação do preço do material. Você não está ganhando nada mais por isso, mas às vezes acaba ficando uma situação um pouco chata. Seu cliente pode achar que você está querendo ganhar alguma coisa a mais. Então, eu costumava dar mais orçamento de mão de obra, né? Por conta de quando, às vezes, o cliente pedia mão de obra e material, eu dava também, mas eu esclarecia, né? Que se mudasse, às vezes, a base de valor mais ou menos do piso, do acabamento, porque a parte mais cara da obra chega a ser o acabamento, né? Dependendo do tipo de cuba, né? Do piso, do porcelanato, isso influencia, dobra o valor, dependendo do orçamento. Então, é muito importante você ter esse relacionamento interpessoal para você deixar claro as coisas para o seu cliente. Você tem que deixar claro, porque vocês vão ver com... Alguém já chegou a pegar alguma obrinha para tocar aí? Não, né? Mesmo como estudante, ninguém? Quem tinha falado que tinha feito obra própria foi o Vitor, né? Sim. Mas pegar alguma obra assim de terceiro, não chegou a pegar, não. Eu só cheguei a fazer tipo um projetinho pro meu tio, mas não chegou a ser muito nada grande não, sabe? Entendi. Então, uma coisa que acontece, que já aconteceu comigo, que
vou estar passando para vocês, é o que acontece. Às vezes, quando você lidar com as pessoas é complicado. Lidar, principalmente os funcionários da obra. Cada um pensa de uma maneira diferente, cada um é de um jeito, idades diferentes. Vocês, às vezes, com 24, 25 anos, 23, formado, vai lidar com um pedreiro de 60 anos. Às vezes, para você saber conversar com ele, explicar para ele, fica uma situação complicada. Você tem que saber como que você vai falar para ele. Não sei se alguém já chegou a presenciar, mas às vezes comigo já aconteceu do pedreiro chegar e falar: eu tenho 30 anos de experiência nisso. Alguém já chegou a presenciar alguma situação assim? Não, né? Eu já. Quem? Vitor. É assim mesmo. Vitor? Aí você tem que Exatamente. conversar para tentar entrar em um consenso, né? Mostrar para ele. Exatamente. A vontade que dá é falar: você está há 30 anos fazendo errado, né? Mas você não pode falar assim. Não pode. Você não, às vezes ele fala: sempre deu certo e nunca caiu. Pode ter a Na primeira sorte. vez, sabe? Então, você tem que saber, é um relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal está tudo envolvido nisso. Tanto você lidar com o seu cliente, quanto o seu funcionário que você vai colocar dentro da obra. Eu já cheguei a pegar serviço de reforma de empreitada e no meio da obra, no meio da reforma, o pedreiro chegar para mim e falar: o meu dia vai aumentar tantos por cento, senão eu vou largar a obra aqui do jeito que está. E aí? Eu tive que chegar, conversar com ele, chegar num acordo, porque eu não poderia aumentar o valor do meu cliente, que ia pegar mal, já tinha feito um trato. Agora, o funcionário que está na obra para você não tem essa. Então, você tem que saber abordar essa situação e conseguir chegar no denominador comum. É assim. A realidade é essa. Então, por isso que é importante não só ter conhecimento técnico. Conhecimento técnico é fundamental, mas vocês têm que ter também uma excelente postura, flexível e com um relacionamento interpessoal muito bom para poder conseguir chegar nos denominadores comuns. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Não? Então, vamos embora. Então, aqui eu citei algumas etapas de uma venda/negociação. Tem que ter um planejamento. Você tem que imaginar estratégias e táticas, né, para obter informações sobre o seu cliente. O que é isso? É você saber onde que o seu cliente mora, ou o modelo de obra que ele quer construir, saber se ele está disposto a gastar, se não está, se ele gosta de decoração mais rústica, mais contemporânea. Isso tudo vai influenciar na sua negociação. Porque se às vezes você estiver falando coisas que não está na imaginação dele, no que ele está idealizando, vai acabar, aí no início já vai acabar tendo conflito. Então é importante, de vez, você procurar saber quem é seu cliente, o tipo de obra que ele costuma fazer, ele gosta de gastar com acabamento, né? Ou então ele gosta de procurar economizar o máximo possível. Então, isso é importante, você planejar e saber como que você vai chegar. Procure obter informações a respeito do seu cliente, para você idealizar como que você vai chegar para poder abordar ele e ter uma conversa que vocês tenham, né, concordância, que tenha congruência na conversa de vocês. Preparação. Além de você estar preparado psicologicamente, você tem que estar confiante, tem que estar seguro, né? Tem que andar bem arrumado, isso é importante, isso influencia. Mostrar que você é competente, ter um diálogo claro, especificar as coisas para o seu cliente, porque isso você acaba passando confiança para ele. Mesmo às vezes você... Espera aí. Tem um aluno entrando aqui.
Bruno, entrou? Entrei sim, consegui. Obrigada. Tá bom. Então, o que eu estava falando. É importante vocês demonstrarem estar seguros, falar com firmeza. Mesmo às vezes você ficando em dúvida em alguma situação ou outra, você não pode procurar demonstrar. Tem que procurar demonstrar que você sabe que você é capaz. Eu já cansei de pegar obra que às vezes você sabe fazer, eu falo, sei, não sabia. Mas você vai, procura, estuda, tem que se virar. Não pode ficar dependendo de ninguém ficar ensinando para vocês. Vocês têm que correr atrás e procurar adquirir conhecimento e aprender. Por isso que eu falo, sejam curiosos. Entrem dentro de obra. Perguntem. Que assim vocês vão... é uma maneira de ajudar vocês a aprender e a perder o medo. Eu tive um monte de colegas meus que formaram, acharam que ia ser engenheiro só depois de formado. Ia entrar dentro de obra só depois de formado. E é aí que vem o medo, a insegurança. É o que eu estou falando para vocês. Dá medo, dá insegurança. Aparecem diversas situações novas, diferentes. Então, por isso que é importante sair, às vezes, um pouco desse meio teórico e ir para a prática. E ir para a prática para você poder ver, na realidade, como que funcionam as coisas. Abordagem. É o que eu estava falando. Ter uma boa postura, ser educado, ser simpático, dar atenção, ter uma boa comunicação para fortalecer os interesses do cliente em você. Sondagem, identificação das necessidades. Nessa etapa, é fundamental fazer perguntas inteligentes, de forma a estimular o seu potencial cliente a falar quais são as suas necessidades, dando o máximo de atenção e audição ativa. É o que eu falei para vocês no slide anterior. Fazer perguntas inteligentes. O que é isso? É você perguntar de maneira que ele fale claramente o que ele quer fazer. Não tenha medo de perguntar, de anotar, deixar claro as coisas. Porque é o que eu falei, no decorrer da obra, as coisas mudam. E vocês têm que tomar cuidado para não acabar prejudicando vocês. Ninguém vai querer trabalhar para, às vezes, não conseguir tirar a sua comissão no final da obra. Ninguém vai trabalhar de graça. Então, vocês têm que aprender a fazer esse meio termo. Tem o risco do encarregado que você coloca na obra, ou o pedreiro, ou o servente, querer mudar, querer aumentar o valor. Isso acontece. Você tem que saber negociar, você tem que saber conversar. Isso é essencial. Uma coisa importante também, que vai ajudar vocês, é saber descontrair o assunto. Você tem que procurar saber o que o seu cliente gosta de fazer, como hobby, por exemplo. Às vezes você distrai um pouco, sai um pouco desse assunto profissional, desse assunto técnico, do serviço, né, de parte cliente, né, profissional. Às vezes você procura ter um diálogo mais informal. E, às vezes ele cria, o seu cliente se identifica assim, com mais confiança com você. Fala, pô, esse rapaz é engenheiro, beleza, é novo, mas ele tem firmeza nas coisas que ele fala, ele tem um bom diálogo, ou ele gosta dessas coisas, desse hobby que eu também gosto, eu gosto de conversar desse assunto que eu também gosto. Isso influencia. E isso faz muita diferença. Não acha que, às vezes, um outro engenheiro que tem 10 anos de prática, né? Engenheiro, 10 anos de prática no mercado, tem mais experiência que eu, vai pegar o serviço. Não é assim. Não pensa assim, não, porque não é assim que funciona. Você, às vezes, tem um preço melhor, você, às vezes, tem um diálogo melhor, às vezes, você dá uma atenção melhor para o seu cliente. Eu já cansei de ver um monte de engenheiro civil experiente que não atende telefone. Vocês acham que isso não influencia? Isso influencia muito. Você tem que estar conectado, você tem que estar com o telefone, você tem que dar satisfação, atender quando você é requisitado.
Vocês iriam gostar? A gente volta na empatia. Vocês não tiveram nenhuma aula a respeito disso, né? Ou tiveram? Não que eu me lembre. Apareceu aí. Alguém? Vocês tiveram alguma aula ou não, né? Não, acho que não. E é um assunto muito importante, que faz total diferença. Faz muita diferença. É porque às vezes não foi falado para vocês, vocês não pararam para pensar nisso. Mas a maneira que você aborda e o diálogo que você tem com o seu cliente, isso às vezes é superior a qualquer capacidade técnica do profissional. O que adianta o cara ser um excelente profissional e não atender o telefone? Ou não dar satisfação? Isso dá diferença. Pode ter certeza, porque eu já peguei muita obra, já concorri com muito profissional experiente e já ganhei a obra. Então, vocês podem ter certeza que eu sou novo. Parece que não, mas eu tenho 26 anos, tá, gente? Eu sei que eu tenho cara de 30, 35, mas eu só tenho 26. Então, olha aqui. Vou entrando um pouco agora no assunto de marketing. O marketing é importante. O engenheiro tem que saber vender a obra. Grava isso. Tá anotando, Marcelinho? Tá bom. Olha aqui. Para vocês verem a importância da construção civil. Essa pirâmide é a pirâmide de Maslow. Já é Aqui a gente já está entrando um pouquinho de marketing. Eu botei essa pirâmide aqui para vocês, só para vocês terem uma noção da importância da construção civil. O que é essa pirâmide de Maslow? Tudo na nossa... Como é que eu vou dizer para vocês? Na minha maneira de pensar, as coisas se resumem em lei da oferta e da procura. O que é a lei da oferta e da procura? É você oferecer alguma coisa que a pessoa está procurando. Quando tem, por exemplo, o preço dessa caneta. Quando tem 1.000 canetas, eu estou oferecendo 1.000 canetas e 10 pessoas procurando, o preço dela vai ser baixinho. R$1, R$2. Agora, se eu tenho 2 canetas e 10 pessoas procurando, eu posso vender ela R$100. Porque tem pouca caneta para oferecer e muita procura. É o que está acontecendo. Oi? É o que está acontecendo na pandemia, não tem produto? Sim. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tudo se resume a isso. A lei da oferta e da procura. Tem muito produto a oferecer. Tem muito produto a oferecer e pouca procura, o preço cai. Tem pouco produto para você oferecer e muita procura, o preço aumenta. É o que está acontecendo nos materiais de construção. O preço não está lá em cima? Então, e essa pirâmide de Maslow, o que ela fala? Ela fala das necessidades de nós, seres humanos. De baixo para cima é que a gente analisa ela. Quais são as primeiras necessidades nossas? São as necessidades fisiológicas. Se alimentar, né? Se vestir, comer, dormir, se exercitar. Tá vendo? São as nossas necessidades fisiológicas. Então, a primeira coisa que o ser humano procura é isso. Por isso que fala que não tem como fugir do mercado, porque não tem. Agora, subindo mais um pouquinho, o que a gente tem? A necessidade de segurança, estabilidade, proteção, moradia. Olha a construção civil aqui. Todo mundo quer uma moradia. Todo mundo quer um teto. Não é? Primeira coisa que a pessoa faz quando casa, quer um teto. Ela não quer morar na casa do sogro, da sogra, porque dá problema. Mas é isso. Olha aqui, ó. Construção civil. Tirando as necessidades fisiológicas,
É uma grande necessidade do ser humano. E tem uma grande demanda. Tem muita obra, tem muita gente querendo casa e pouca casa para ofertar. Então, sintam-se privilegiados em estar fazendo o curso de Engenharia Civil, porque é um curso que é muito importante e dá para vocês se darem muito bem. Que tem uma gama enorme para poder trabalhar e correr atrás. É só ver o que vai, primeiramente, fazer vocês se sentirem bem, né? Se sentirem felizes, porque tem que procurar fazer o que gosta, né? Tem que procurar achar aquilo que agrada a vocês, mas tem muita procura na área da construção civil. Então, seguindo aqui as outras necessidades, tem a necessidade social, que é de relacionamento, de família. Acima tem a de autoestima, né? Que é o status, que é o respeito. E no topo da pirâmide é a autorrealização, que é o crescimento pessoal, intelecto, né? Alguma especialização, essas coisas. Mas você vê que lá embaixo, logo acima das fisiológicas, todos temos necessidade de moradia. Todo mundo quer um teto para poder morar. Não é verdade? É ou não é, gente? Tá todo mundo de boa aí? Então, tá bom. Deixa eu ver aqui. Então, vamos falar um pouquinho também da apresentação do produto / serviço. Tem que ser feito com entusiasmo, convicção, destacando as qualidades e benefícios do produto ou serviço, de modo que o seu cliente perceba o seu valor de modo justo. É o que eu já tinha comentado com vocês. Às vezes eu vou falando, saio atropelando. Mas é isso. É vocês saberem fazer uma boa apresentação, saber conversar, saber negociar. Tem que ter o chamado jogo de cintura. Às vezes, isso aqui às vezes não fica bom para você, engenheiro, mas às vezes você pode compensar, você perde um pouquinho num serviço X, ganha um pouquinho mais no outro serviço. Então, você tem que saber fazer conta. Acredito que vocês sabem bastante, que já estão no 8º período, já fizeram muita conta. Então, tem que saber fazer conta também para poder saber ganhar dinheiro. Não adianta fazer conta para perder. Então, isso é muito importante também. Superar as objeções. O que é isso? Durante a negociação, pode ter situações que, às vezes, o seu cliente fala não. Às vezes, você fala, eu vou propor fazer A, B, C e D para você. Às vezes, ele fala, C e D não, que não está no meu orçamento. Né? Aí, olha o jogo que eu já falei agora, teu jogo de cintura. Você fala, não, calma. Eu vou fazer um preço melhor para você. Eu divido para você. Como é que a gente pode fazer da melhor maneira possível? Às vezes, você oferecer métodos construtivos que caibam no bolso do seu cliente. Isso é competência sua. Às vezes, a pessoa quer fazer uma casa, por exemplo, você conversando com ele, você vendo a proposta que ele está querendo construir, a maneira, o terreno que é, e às vezes você vê que ele está puxando no orçamento dele fazer uma obra de concreto armado, por exemplo, 1 pavimento, 2 pavimentos, o que for. Você tem a opção de oferecer alvenaria estrutural, por exemplo, que cai cerca de 30% a 40% do custo da obra. É a mesma obra, é a mesma metragem quadrada. E você cai 40% do custo da obra. Ou seja, isso é competência sua, saber oferecer e saber negociar com o seu cliente isso. Vocês têm que saber É o que eu falei, eu vou ter uma aula só de alvenaria estrutural com vocês, para vocês poderem ver esse novo método construtivo, que eu acho que nem tem, não tem matéria, né, de alvenaria estrutural. Então, é claro que é muito curto, mas eu vou procurar passar o máximo de conteúdo possível para vocês, porque é um método construtivo bem legal, que eu aprendi também depois da faculdade, né? Procurei adquirir bastante conhecimento nessa área, tanto é que eu estou fazendo obra de alvenaria estrutural, por conta do valor.
que reduz cerca de 30% a 40% da obra comparado à estrutura de concreto armado. E o fechamento, né, é a consequência natural devido aos bons resultados e comportamento dessas etapas anteriores, procurando sempre ser proativo e acessível. Aqui eu botei alguns itens para vocês poderem ver modelos de negócios que envolvem a construção civil. Tem construtoras, tem concreteiras, empresas de manutenção, obras de infraestrutura, empresas que dão laudo predial, fazem perícias, empresa de reforma, empresa de projetos, loja de material de construção, empresa de artefatos de cimento. Olha a quantidade de variedade que tem. Empresa de descarte de resíduo, criar algum produto inovador, vender pela internet. Olha a gama de opções que tem para vocês poderem trabalhar ou buscar um estágio ou correr atrás. Então, é isso que eu falo para vocês. O conhecimento teórico é importante, é legal, mas vocês têm que procurar ir para a prática, entrar em locais diferentes e procurar aprender. Eu, por exemplo, na obra minha, eu fui fazer um orçamento, obra própria mesmo, fui fazer um orçamento de laje pré-moldada, fiz conta, e eu nunca tinha feito laje pré-moldada. Pesquisei, busquei, corri atrás, vou até depois dar uma aulinha para vocês disso também. E eu mesmo fabriquei a laje da minha própria obra. E eu reduzi cerca de 30% a 40% do que eu ia gastar comprando pronta. Eu mesmo produzi a laje pré-moldada na minha obra. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Está todo mundo me ouvindo bem? Sim. Então, as coisas têm solução. Então, é vocês terem a iniciativa e querer correr atrás do conhecimento para poder aprender e botar em prática, e isso acaba se resumindo em benefício para vocês. Tanto uma obra de terceiro, que você pode mostrar para o seu cliente que ele estaria economizando dinheiro em você produzindo para ele, por exemplo, que é uma coisa que você vai ganhar crédito com o seu cliente, você está mostrando para ele uma coisa que ele não está vendo. Ou tanto para a obra própria de vocês. Se você pode comprar, e às vezes você pode fabricar, você é engenheiro civil, você pode fabricar, isso porque não precisa de emissão de ART para fabricar laje. Você vai e fabrica laje por competência própria. E você sabendo que você pode reduzir aí 30% a 40% do gasto que você ia ter e não vai te atrapalhar no andamento da sua obra, por que não? Né? Por que não? Preciso procurar fornecedor de ferragem, treliça? Por que não? Preciso descobrir qual traço que eu vou usar? Por que não? Né? Então, é o que eu estou falando, eu estou muito satisfeito de poder estar dando essa matéria para vocês, porque eu acho que eu estou visando poder abrir um pouco a cabeça de vocês, sair um pouco de muita cálculo, muita matemática, muita conta, né? Porque tanto agora, depois do quinto período, como antes, vocês não têm muita aula de conta, física, cálculo numérico, não tem tudo isso? Então, estou procurando trazer vocês um pouco mais. Claro, isso é importante, mas estou procurando trazer vocês um pouco mais para o mundo real na prática. Vocês saberem fazer conta, não só da parte técnica, estrutural, mas também do gasto, que isso vai influenciar e vai te favorecer. Vocês estão entendendo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês estão gostando da aula? Não está gostando? Sim, tá boa. Mas por enquanto não tem dúvidas, não. Por enquanto.
Ninguém quer perguntar nada? Fala aí, Bruna. Não, tá tranquilo, professor. Só a Bruna que ligou a câmera. Os outros tá tudo tímido. Ó, gostei, hein, Bruna. Professor, tá ouvindo? Sim, quem tá falando? Marcelo, de Pati. Fala, Marcelo. Eu vi um vídeo, eu não sei onde foi gravado, não sei nem se foi no Brasil, mas na construção eles substituindo aquela vigota da laje por barra de aço em tipo formato de T, né? E encaixava o tijolo ali entre elas. Uma barra de aço substituindo a vigota. O cara só apoiava, encaixava e já ia chegar com concreto por cima. Não sei nem se isso é aprovado, não sei se tem algum estudo sobre isso. Barra de aço. É. Pequena, né? Você... Não é aquela barra... É uma barra proporcional, né? Do tamanho do tijolo, né? Da espessura do tijolo. Mas usar barra de aço. Aonde você viu isso? Aqui no Brasil? Então, eu não sei, cara. O vídeo eu não sei onde foi gravado, não. Vou tentar achar depois. Beleza. Essa maneira eu nunca cheguei a... Nunca ouvi falar, não. Porque hoje em dia também a mais utilizada é essa laje pré-moldada, né? O custo-benefício é muito maior. E você pode... Eu tenho optado em trabalhar até com preencher, porque você pode preencher os vãos com isopor ou a lajota, né? Da laje pré-moldada. Eu tenho preferido até utilizar o isopor, porque você tira peso também da obra. Se eu não me engano, é cerca de 30 e poucos quilos por metro quadrado, comparado com a lajota. Vocês já viram laje de isopor? Laje pré-moldado com isopor? Já. Oi? Já vi, sim. Então, última obra que eu fiz, particular, eu utilizei isopor, né? Fabriquei a laje pré-moldada, né? E utilizei isopor. O único ruim do isopor é que na hora de emboçar, você tem que chapiscar o teto. E para o chapisco pegar no teto, tem um produto que chama Bianco e outro que chama Chapix. Acho que Chapix é da quartzolite. Você mistura, né, no chapisco com o cimento, a água e a areia, e para o chapisco poder pegar no isopor. Alguém já ouviu falar nesse produto ou não? Não? Não. Então, mas tem uma outra opção também muito interessante e muito boa, que eu também estou usando, é o emboço com gesso. O emboço... Opa, tem alguém aí? Desculpa aí, professor. Não, tranquilo. O emboço com gesso é uma coisa espetacular. Não precisa chapiscar, pega bem e é rápido e o custo-benefício também é bom. Então, não sei se vocês já chegaram a ver ou já ouviu falar. Alguém já ouviu falar de emboço com gesso? Tem facilidade de conseguir o gesso? Sim. Eu já fiz algumas vezes, achei difícil pra caramba. Oi? Ô, professor, Oi? eu tenho uma dúvida sobre isso. Esse embolso de gesso, por exemplo, ele aguentaria uma bucha para aguentar, por exemplo, um painel de visão, uma coisa pesada? Ele não tem tanta resistência quanto o embolso tradicional. É que outro dia eu ouvi um falando aqui e eu achei muito fino. Me deu a impressão que se ele colocasse alguma coisa pesada, poderia estourar da parede, tá entendendo? Quem está falando? Sérgio? Isso. Ô, Sérgio, o emboço de gesso, cara, ele serve tanto nas paredes quanto no teto. E o que acontece? Ele geralmente costuma ter uma espessura assim, de mais ou menos meio centímetro. Se o gesseiro engrossar, pode chegar até 1 centímetro. Só que o que acontece?
Você está falando de segurar o quê? Uma televisão, por exemplo? Porque geralmente nessas paredes nossas, né, a gente consegue pendurar alguma coisa, né? Não, sim, mas E não atrapalha em nada. É a estrutura que está atrás, é a parede que vai suportar esse peso. Entendeu? entendi. Eu até falei, pô, será que se botasse porque ali o embolso ajuda também, professor. Não seria só o tijolo. Por exemplo, a bucha ficaria presa no embolso, né? No embolso, né? Uma bucha de um parafuso, né? E essa bucha no gesso me parece um pouco fraco, né? Mas pode ser impressão, né? Não, mas não. Pode ficar. A bucha, ela deve ter o quê? Ela deve ter uns. Depende da bucha, né? Mas ela deve ter o quê? Uns 3 centímetros, 4 centímetros. Depende da espessura também do parafuso que você vai utilizar. Quando você enfia a bucha na parede e você prende a televisão ou o suporte que for, ela vai fazer assim, ela vai fazer... Peraí, deixa eu saber. Ela vai fazer um momento. Então, não é o gesso que vai segurar, é a parede. Tá entendendo? Entendi. Claro que você tem que saber o tipo o tamanho, o comprimento do parafuso, né? Se você for botar um parafuso pequenininho, pode vir a cair, estourar a parede. Agora você bota um parafuso comprido, né? Dependendo do peso do material que você for chumbar na parede, ele aguenta sem problema nenhum. Porque realmente eu vi que foi muito rápido o cara embolsando mesmo, embolsando parede e teto. Você já chegou a ver? Muito. Cheguei a ver. Muito rápido. É uma coisa espetacular. Muito bom. E barato. Eu tenho comprado Oi? Então, foi isso que assustou, entendendo que era Sim, rápido sim. e barato. Ah, não é possível que... Não, mas pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado. Hoje em dia estão fazendo até... Interno, né, professor? Externo Oi? não aguenta, né? Só interno, né? Externo não aguenta, né? Chuva não aguenta. Então, já ouvi falar, nunca cheguei a comprar não, mas já ouvi falar que estão começando a comercializar gesso para embolso externo também. Gesso para embolso externo. Eles devem colocar algum hidrofugante, né, para poder repelir a água e permeabilizar ele. Então, acho que está chegando essa tecnologia nova. Eu nunca utilizei, nunca procurei para comprar, mas é uma coisa nova que eu já ouvi falar que está no mercado aí. Esse embolso com gesso é um gesso próprio para embolsar? Como é que é? Esse eu nunca ouvi falar, não. Gesso chama gesso para fundição. Ele vem em pó mesmo, né? Ele vem em pó branco, que vem em sacos de 40 quilos, que você compra... Não tem aquelas placas de gesso de rebaixo? 60 por 60? Tem. Já viu? Então, Essa daí eu já vi. Já vi. é aquele mesmo gesso, só que você compra o saco em pó. Chama gesso para fundição. Entendeu? O saco vem 40 quilos, o profissional vai, né, coloca uma porção numa bandeja com água, espera ele começar a dar a pega, né? E ele começa com a desempenadeira grande, começa a espalhar pela parede. E é impressionante, quando você passa ele na parede, como é que ele seca rápido, seca muito rápido. Então, se o profissional não tomar cuidado, ele acaba perdendo o material. Entendeu? E ele deve ficar bem mais liso do que o embolso normal, né? Sim. Porque Já fica o lisinho. gesso Já fica lisinho. Aí depois você... Claro, você tem que dar uma... Oi? Interessante que não precisa nem amassar, né? Fica tão Não, lisinho. precisa. É bom dar uma mão de massa, sim. Eu vi o cara não, só lixou. Então, o ideal, o que eu costumo fazer, eu corro uma lixa, né? Embolsou de gesso, eu corro uma lixa, aí eu passo um selador, né? O selador é como se fosse uma tinta mais rala, só que ele tem uma cola, entendeu? Ele pega melhor a massa corrida com a parede. Então, eu dou uma mão de selador, aí eu dou uma mão de massa corrida, lixo e pinto, entendeu? Entendi. Para poder ficar lisinho.
Oi? Ele na parede, ele vai direto no tijolo, né? Você não precisa Sim. colocar nada, bate Sim. direto. Direto no tijolo. É bem E interessante mesmo. é interessante. E, por exemplo, obra de alvenaria estrutural, a lateral do tijolo ele é lisa. Então, para você poder emboçar a parede, que a gente vai ter aula disso, você tem que chapiscar. Entendeu? Agora, se você for emboçar a parede de tijolo estrutural com gesso, você não precisa chapiscar. Ele já vem com gesso direto que pega. E é uma Entendeu? economia de tempo também, né? No caso. Sim, sim, sim. É um, é um ótimo custo-benefício. A única coisa que tem que tomar cuidado é com a umidade, né? Você tem que, ainda mais se a casa for no térreo, você tem que saber fazer uma boa impermeabilização para poder, caso você vier emboçar com gesso, você não ter problema com mofo, né, devido à umidade. Mas, tirando isso, é sensacional. Bom, gente, já está dando 8h30 aqui. Vamos encerrar a aula de hoje aqui. Deixa eu pausar aqui.